Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet, e o meu canal no YouTube é Carlos Eduardo Lose Rezende, L-O-H-S-E, o Lose é L-O-H-S-E, o Rezende é com Z, tá certo? E se inscrevam no canal, apertem o sininho das notificações, curtam, compartilhem, comentem, tá? Que eu estou fazendo muito vídeo, eu tenho uma produção muito prolífica de vídeos, modéstia à parte, tá? Porque meu vídeo é na orelhada, eu não tenho com cuidados com o vídeo, né? Eu não faço ediçãozinha, eu não faço efeito especial, entendeu? Eu faço vídeo na orelhada e pimba, jogo no YouTube, então eu consigo fazer muitos vídeos por causa disso, né? Porque eu não tenho, vamos dizer assim, um cuidado todo especial com acabamento. Para mim o que vale é o conteúdo, não as florzinhas que você bota em volta, entendeu? Então eu sou um cara mais pragmático nesse sentido e consigo produzir muito mais por causa disso também, tá? E tento fazer um conteúdo com a maior qualidade que eu posso, tá? Sem um acabamento legal, mas com a melhor qualidade que eu posso. Bom, vamos falar de cinema para variar, né? Falar das estreias que a gente teve nesse fim de semana aí, né? Estamos hoje no dia 18 de março de 2024. E a gente tem, né, uma estreia aí, né, chamada Uma Vida, a história de Nicholas Winton, né, que é estrelado pelo Anthony Hopkins, tá? Tem a Helena Bonham Carter e uma participação muito especial do Jonathan Pryce, né? Vou ter que soltar spoilers desse filme, tá certo? Para a gente poder analisar o filme direitinho, tá? Mas esse filme ele fala desse tal de Nicholas Winton aí, que ele era um cara que é interpretado pelo Anthony Hopkins na velhice, né? O filme se passa em duas épocas, né? E o filme ele vai tratar do que, basicamente? Ele vai falar da invasão da Alemanha à Tchecoslováquia, a região dos Sudetos na Tchecoslováquia, né? E como os judeus estavam fugindo, né, da Tchecoslováquia, indo para Praga, que era a capital da Tchecoslováquia, que ainda não estava ocupada pelos nazistas, né? E eles estavam ficando ali, né? Praticamente ao Deus dará, né, montados em acampamentos de refugiados ao longo da cidade, né? E o Nicholas Winton, um inglês, um cara com uma vida relativamente confortável, não me lembro se ele era corretor ou se ele trabalhava no setor bancário, era uma coisa assim, tá? Ele vai fazer essa viagem à Tchecoslováquia, ele sempre tinha aquela coisa na veia, né, de querer ajudar as pessoas, né, no caso, né, dele querer arrecadar donativos para as pessoas em dificuldade, e ele decidiu ir para Praga, né, para ver essas famílias judias que estavam tentando se refugiar, que estavam completamente sem recursos. Ele encontrou aquelas famílias praticamente morando na rua, né, em acampamentos improvisados, em barracos, barracas, em toldos, né, coisa e tal. E ele percebeu uma quantidade enorme de crianças que estavam ali completamente desamparadas, né? E ele vai se associar com um grupo que atravessava políticos, né, pessoas assim de uma estirpe política mais importante, né, e que não deixavam aquele pessoal do povão lá, as crianças, as famílias, ao Deus dará, e não davam qualquer ajuda. E aí o Nicholas Winton falou, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar esse povo aí, né. Só que havia uma burocracia enorme, uma série de exigências para você sair de Praga para a Inglaterra, porque o negócio era o seguinte: o negócio era você conseguir visto para aquelas crianças todas, né? E aí já vai uma grana muito grande nessa história toda. Você precisa de bastante dinheiro para fazer isso, né? Você precisa ter famílias que estejam dispostas a adotar essas crianças na Inglaterra. Então foi necessário se montar toda uma rede, entendeu? Ali na base do suor mesmo, suando a camisa mesmo, entendeu? Para fazer esse traslado dessas crianças judias todinhas, entendeu? De Praga para Londres, né? Então Nicholas Winton ele acaba tendo que voltar para a Inglaterra porque o pessoal do emprego dele estava pressionando ele a voltar, né? Que senão ele ia ser demitido, né? E aí ele monta a base dele na Inglaterra para começar a trazer essas crianças. Ele, vamos dizer assim, mexe com a questão da burocracia, da papelada, entendeu? Que para poder trazer essas crianças, né? Enquanto que esse grupo que trasladava políticos, né, perseguidos pelo nazismo,
organizava lá também as crianças para ir para a viagem do trem, passava os vistos para elas quando vinham, né, da Inglaterra, né, esse negócio todo, né. E aí eles fizeram literalmente uma operação de guerra, né, porque isso daí foi às portas da Segunda Guerra Mundial que estava acontecendo, a guerra ainda não havia sido declarada e os nazistas estavam se aproximando de Praga cada vez mais. Então eles estavam lutando realmente contra o tempo, né. E aí é muito interessante você ver o papel da Helena Bonham Carter, né? Que era a mãe, né, do Nicholas Winton, né, no caso, tá? Que falava assim, meu filho, você vai lá para Praga, que tá todo mundo fugindo de lá, e você vai justamente para lá, por olho do furacão. Ele falava, não, mãe, mas tem que ajudar esse povo, coisa e tal, né? E aí depois ele liga para a mãe pedindo ajuda, e a mãe começa a ver a parte dos vistos, esse negócio todo. E ela começa a ter uma participação muito ativa também nisso, né? Foi um negócio muito legal, né? Que a Helena Bonham Carter fez uma mãe bem, como podemos dizer, bem austera, uma mãe bem centrada, né? Que ajudava o filho quando o filho ficava um pouco mais, vamos dizer assim, exaltado, quando ele não conseguia dobrar a burocracia, né? A mãe chegava com um jeito lá, conversava com os burocratas lá, conseguia convencer os burocratas só na base da lábia, cara. Foi um negócio... essa participação da Helena Bonham Carter no filme, ela foi sensacional. É um filme que tem atores muito bons. Eu não preciso nem dizer o Anthony Hopkins, né? Ou Hopkins, né? Nem preciso dizer, né? E a Helena Bonham Carter está ali também fazendo a mãe do Nicholas Winton quando ele era jovem, né? Aliás, o ator que fez o Nicholas Winton jovem também foi muito bacana de se ver. Eu não sei o nome dele. Vocês, por favor, me façam um favor de procurar lá no IMDb e depois botar nos comentários aí, tá? Fica dever de casa para vocês aí, né? Se vocês quiserem também, obviamente, ninguém é obrigado a nada, né? Mas fica de curiosidade aí, tá? E outra coisa também que é muito interessante, né? É que aparecia também o Nicholas Winton, né? Nos dias, vamos dizer assim, nos dias atuais, né? Que não são bem os dias atuais, que essa história toda do Nicholas Winton já velho, acho que ela rodou, ela aconteceu em 2015 ou 2018, alguma coisa assim, tá? Foi agora na segunda, depois de 2010 que aconteceu essa história. E aí ele era um cara que tinha na casa dele muito, vamos dizer assim, documentação entulhada, né? Porque ele sempre ajudava as pessoas, fez parte de muitas associações de ajuda de pessoas, né? Depois disso que ele fez na Segunda Guerra Mundial, né? E ele acabou, vamos dizer assim, entulhando a casa demais. E a mulher dele, né? A mulher sempre reclama que o marido entulha a casa, né? A gente sabe disso, né? E aí ele começou a jogar as coisas fora, mas tinha uma mala que ele não poderia jogar fora de jeito nenhum, que era a mala que tinha justamente toda a documentação de todas as crianças que ele conseguiu salvar e que ele não conseguiu salvar, né? Porque muitas eles não conseguiu salvar, desapareceram dos campos de refugiados, ou foram presas pelos nazistas que depois invadiram Praga, né? O nono trem, que era um trem que tinha 250 crianças, né? Ele estava saindo de Praga e os nazistas barraram, né, essas crianças de ir, né? Então foram 8 trens e o nono acabou sendo barrado, era o trem que tinha mais crianças, né? E essas crianças, obviamente, morreram todas no campo de concentração. Aliás, foram 15 mil crianças judias de Praga que foram para campos de concentração e menos de 200 sobreviveram, tá? Só para vocês terem uma ideia dos números, né? E o Nicholas Winton, mesmo tendo fracassado em trazer essas 250 crianças, né, no nono trem, ainda assim ele conseguiu salvar 669 crianças. Até que não foi mal, né? Muito pelo contrário, foi até muito bem, né? Até porque foi uma operação completamente, como eu falei, feita no suor ali, né? Uma coisa, vamos dizer, artesanal, né? Uma coisa, e que teve que se brigar muito com a burocracia da Inglaterra, tá? Sobre isso, né? E ele conseguiu fazer com que essas 669 crianças fossem salvas, né? E ele queria, entendeu, entregar aquela pasta, ele não queria entregar aquela pasta para uma biblioteca ou para um museu para ela ficar lá pegando poeira, ele queria que ela tivesse, vamos dizer assim, uma visibilidade maior, né? Ele, inclusive, conversa com um amigo que é interpretado pelo Jonathan Pryce, né? Eles sentam num restaurante, trocam umas ideias lá, né? E aí você vê o Anthony Hopkins e o Anthony Pryce contracenando juntos novamente depois do show que eles deram em Dois Papas, né?
Então você estava vendo ali o Papa Bento XVI e o Papa Francisco conversando de novo. Foi bacana essa parte do filme, né? E o que, que vai acontecer? Pelos meandros das coisas, né, vai haver uma historiadora que vai querer ver o material dele, ele vai deixar o material com ela ficou muito impressionada com os números, né? E ela disse que ia passar isso para o marido dela também. E aí, por esse marido é que ele foi parar num talk show, né? Muito popularesco que tem na Inglaterra, tá? Que era uma coisa, um programa bobo, né? Como se fala, né? Uma Oprah Winfrey da vida, coisa e tal. Mas isso tem uma visibilidade na audiência de televisão aberta enorme, né? E aí ele falou, não, vamos aproveitar, né? Porque a visibilidade vai ser muito grande, o pessoal vai saber, né? E aí ele vai ao programa, né? E uma das meninas que o programa preparou uma surpresa para ele, uma das meninas que ele salvou estava do lado dele, já era uma senhora, né? Ele até falou para a menina que gostava de nadar, porque ela dizia também que gostava de nadar, coisa e tal, né? E aí ele vai conhecendo as pessoas, e aí outras pessoas começaram a entrar em contato. Aí mais 2 entraram em contato, ele foi chamado novamente para o programa na semana seguinte para conhecer esses outros 2, mas na verdade o programa tinha preparado uma surpresa e tanto para ele, porque eles conseguiram localizar vários dessas crianças que ele conseguiu salvar, e a plateia ficou lotada só de pessoas que ele salvou na Segunda Guerra Mundial. Ele não, né? Ele vai ter também a ajuda dessas outras pessoas aí, algumas morreram, né, nas mãos dos nazistas, né? Outras ainda conseguiram fugir esse negócio todo, mas ele é que meio que acabou ganhando a fama toda, até porque ele foi idealizador da coisa, né? Foi ele que ficou estimulando a galera lá a salvar aquelas crianças que iam fatalmente ser aprisionadas pelos nazistas quando os nazistas chegassem em Praga, né? Entendeu? E como aconteceu com os pais, né? Biológicos dessas crianças, né? Então, o que acontece? Eu me lembro no dia que isso passou na televisão, essa coisa aconteceu mesmo, é baseado numa história, tá? Real, tá? Isso apareceu na televisão, no jornal da televisão, no noticiário da televisão alguns anos atrás, que ele levantou, né? E aí ele falou, e aí a apresentadora falou, quem foi salvo pelo senhor Nicholas Winton aí na plateia, levante-se, né? E aí toda a plateia levantou e ele olhou para aquilo assim e ficou pasmo com aquilo, né? Ficou muito emocionado com aquilo, né? E fez um filme sobre isso, né? Então eu acho que vale muito a pena, gente, vocês darem uma assistida nesse filme, porque principalmente, além de ser uma história extremamente instigante, mais uma história de Segunda Guerra Mundial, né, que a gente tem, ainda assim você tem as participações excelentes do Anthony Hopkins, você vai ter uma participação excelente da Helena Bonham Carter, né, e você ainda leva de brinde, né, se bem que não é uma expressão muito feliz essa, né, mas você ainda leva de brinde um baita de um presentão, que é uma atuação bem rápida, relâmpago, do Jonathan Pryce, né? Que, sabe, eles engrandecem o filme de uma forma assim, entendeu? Quando você vê o trailer de um filme como esse, primeiro que a história já é muito cativante, que ele é baseado numa história real, tá? De pessoas que lutaram para salvar vidas, né, das garras do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Essas histórias sempre são muito incríveis, sempre são muito emocionantes, né? Sempre despertam muitas lágrimas, né? E ainda você vai ter um baita de um elenco, né, trabalhando nesse filme, né? Que são esses 3 atores aí sensacionais, né? Então, é uma recomendação e tanto, tá? Uma via da história de Nicholas Winton, tá? E eu espero que vocês possam assistir esse filme. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem de entrar no meu canal do YouTube, Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? E futuramente a gente fala sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.